Então vamos a mais um clube de leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler Miqueias capítulo 5. A partir do versículo 1, vamos lá. Agora ajunte-se em tropas, ó filha de tropas, porque fomos sitiados, e ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. Sublinha aquela parte que fala ali, ó. Fomos sitiados. Sublinha essa parte. Fomos sitiados. Aí já vamos anotar do lado ali, ó. Israel é cercado pelos inimigos. Do lado do versículo 1, Israel é cercado pelos inimigos. Israel é cercado pelos inimigos. Israel é cercado pelos inimigos. Versículo 2. E você, Belém Efrata. Sublinha aí, ó, Belém Efrata. Sublinha essa parte. Belém Efrata, que é pequena demais. Sublinha também, que é pequena demais. E você, Belém Efrata, que é pequena demais, para figurar como grupo de milhares de Judá, pode sublinhar a partir de agora também, ó. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então sublinha desde ali, ó, de você me sairá aquele, até o fim do versículo. Sublinha tudo. Ok? E agora, a gente, além de sublinhar, a gente vai circular todo esse versículo 2. Circula aí, ó, todo esse versículo 2. Circula todo esse versículo 2. E vamos anotar do lado. O Messias virá de Belém. Sua origem é eterna. O Messias virá de Belém. O Messias virá de Belém. Sua origem é eterna. O Messias virá de Belém. Sua origem é eterna. O Messias virá de Belém. Sua origem é eterna. Versículo 3. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está com dores tiver dado a luz. Vamos sublinhar isso. O Senhor os entregará até tiver dado a luz. Sublinha tudo isso. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Versículo 4. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor. Vamos sublinhar o versículo 4 até aqui, até aqui. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor. Sublinha tudo isso. Seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Sublinha isso, agora ele será engrandecido até os confins da terra. Agora ele será engrandecido até os confins da terra. Ok, até aqui. Vamos anotar do versículo 3 ao 4, vamos anotar assim, ó. Israel será entregue aos inimigos, até o Messias vir apacentá-los. Israel será entregue aos inimigos. Israel será entregue aos inimigos até o Messias vir apacentá-los. Israel será entregue aos inimigos até o Messias vir apacentá-los. Versículo 5. E ele será
a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra e quando entrar em nossas fortalezas. Sublinha até aqui. Sublinha o versículo 5 até aqui. Levantaremos contra ela 7 pastores e 8 chefes do povo. Estes dominarão a terra da Assíria com a espada, e a terra de Nimrod dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria quando esta vier à nossa terra e invadir as nossas fronteiras. Sublinha a parte que diz assim, ó, assim nos livrará da Assíria. Assim nos livrará da Assíria. Quando esta vier à nossa terra e invadir as nossas fronteiras. Sublinha tudo isso que eu falei. Agora vamos anotar do lado. Do versículo 5 ao 6, a Assíria invadirá Israel. A Assíria invadirá Israel. A Assíria invadirá Israel. Versículo 7. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor. Sublinha tudo isso que a gente leu até aqui. Sublinha isso. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor. Sublinha isso. Como o chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. Versículo 8. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta. Sublinha o versículo 8 até aqui. Até aqui sublinha. Sublinha aí até aqui. Como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, ataca e despedaça a presa, sem que ninguém a possa livrar. Vamos anotar agora, do versículo 7 ao 8, anota do lado aí. Os remanescentes de Israel serão espalhados entre as nações. Os remanescentes de Israel serão espalhados entre as nações. Os remanescentes de Israel serão espalhados entre as nações. Remanescente é aquele que sobrou, aquele que restou, ok? É como a palavra usada aqui, em outros momentos da Bíblia, também é como se fossem... Não sei se vocês já colheram laranja. Sempre tem aquelas laranjas que estão mais no topo, assim, da árvore, que são as mais amarelinhas, né? As mais bonitas. E é muito difícil tu conseguir pegar. Muito difícil. Porque elas estão bem no alto, né? Fora do alcance, por mais que tu use lá uma vara, enfim, para tentar pegar, elas estão muito no alto e é difícil pegar. Da mesma forma, a palavra ali que é usada em outros momentos também para se referir ao remanescente são esses rabiscos, aquelas frutas, né, que são inalcançáveis, que ninguém consegue pegar. Então esses são aqueles fiéis, né, que restaram do povo de Deus, ao qual os inimigos não afetaram. Interessante essa analogia, né? Muito bom, né? Versículo 9. A sua mão se exaltará sobre os seus adversários, e todos os seus inimigos serão eliminados. Sublinha todo o versículo 9. Sublinha todo o versículo 9. Vamos anotar do lado do versículo 9. Israel vencerá as nações. Israel vencerá as nações. Israel vencerá as nações. Israel vencerá as nações. Versículo 10. Naquele dia, vamos sublinhar, vamos circular essa fala. Naquele dia. Porque como sempre falo, quando fala assim, ó, naquele dia, é uma referência tanto
há um juízo para aquela geração, como também está falando, é uma referência do juízo final lá em Apocalipse, tá? Então, circula essa expressão naquele dia. Diz o Senhor: eliminarei do meio de vocês os cavalos e destruirei os carros de guerra. Destruirei as cidades da sua terra e derrubarei todas as fortalezas de vocês. Arrancarei as feitiçarias. Vamos sublinhar o seguinte, ó. Destruirei as cidades. Sublinha ali, ó, no versículo 11. Destruirei as cidades. E sublinha também: derrubarei todas as fortalezas. Sublinha isso. Agora no 12, sublinha: arrancarei as feitiçarias. Arrancarei as feitiçarias das suas mãos, e vocês não mais terão adivinhos. Do meio de vocês eliminarei as imagens de escultura. Sublinha isso. Eliminarei as imagens de escultura. Eliminarei as imagens de escultura e as colunas, e vocês não mais se inclinarão diante do que fizeram com as suas próprias mãos. Eliminarei do meio de vocês os postes da deusa Azerá e destruirei as cidades de vocês. Vamos anotar agora, do versículo 10 ao 14, a gente anota o seguinte: Deus humilhará a força dos homens, Deus humilhará a força dos homens e acabará com a idolatria. Deus humilhará a força dos homens e acabará com a idolatria. Deus humilhará a força dos homens e acabará com a idolatria. Deus humilhará a força dos homens e acabará com a idolatria. Versículo 15. Com ira e furor eu me vingarei das nações que não me obedeceram. Sublinha todo o versículo 15. Agora vamos anotar do lado do versículo 15. Deus se vingará das nações rebeldes. Deus se vingará das nações rebeldes. Deus se vingará das nações rebeldes. Ok. Vamos ler o que a gente anotou até aqui. Lá no início, no versículo 1 do capítulo 5. Israel é cercado pelos inimigos. Nós havíamos sublinhado ali, né? Fomos sitiados. Sitiar é rodear a cidade. Isso era uma estratégia de guerra em que os inimigos, né, aqueles que queriam invadir uma cidade, eles cercavam os muros da cidade e de uma forma que ninguém pudesse sair daquela cidade. E normalmente, né, a comida ficava no campo, né, ficava do lado de fora, a água às vezes também. Ou seja, eles ganhavam no cansaço, eles ganhavam no porque o povo lá dentro acabava passando fome, necessidades. Então, eles cercavam ali, era uma maneira, vamos dizer assim, né, de estrangular o seu inimigo, né? Eles cercavam ali, não deixavam o povo sair, até que eles se entregassem de forma pacífica, vamos dizer assim, né? Se entregassem aos inimigos sem resistir. Então, essa era uma tática de guerra que era usada antigamente. E a gente vê, né, que espiritualmente o nosso inimigo, né, que é Satanás, ele usa da mesma estratégia muitas vezes. A Bíblia fala em uma das cartas de Pedro, dizendo que o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Então a gente vê que os nossos inimigos espirituais, né, enfim, o diabo e os demônios, muitas vezes eles ficam rodeando e eles buscam uma oportunidade.
Assim como aqueles guerreiros, né, aqueles guerreiros físicos, eles rodeavam a cidade, ficavam procurando uma brecha nas muralhas, ficavam procurando um ponto mais frágil nas muralhas para que eles pudessem entrar. Da mesma forma, os inimigos espirituais, eles também procuram uma brecha, um ponto, vamos dizer assim, uma área mais vulnerável da nossa vida para que eles possam investir, entendem? Uma pessoa que muitas vezes é solitária, eles começam a investir pensamentos ruins, dizendo, olha só, ninguém te ama, tu não é importante para ninguém, enfim. E quando vê, a pessoa se vê, muitas vezes, né, em crise de ansiedade, depressões, coisas desse tipo, né, que é muito comum os inimigos usarem disso também. Ou outras coisas, né, algumas outras brechas que a gente acaba abrindo no sentido de desobediências, áreas que a gente não deixou Deus tratar ainda. Tudo isso é uma matéria-prima, é uma oportunidade para os inimigos investirem ali. Então, os inimigos sempre procuram um ponto mais frágil da vida, né, ali de Israel, e também espiritualmente é assim. Depois, nós anotamos ali, o Messias virá de Belém, sua origem é eterna. Então, nós sublinhamos, né, Belém Efrata, que é pequena demais. Aí nós sublinhamos, de você me virá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eu creio que vocês se recordam daquele episódio lá no Novo Testamento, em que os reis magos, eles chegam em Jerusalém, dizendo que querem adorar o Salvador que nasceu, o rei dos judeus, né? E aí o Herodes, né, diz, não, mas espera aí, o rei sou eu. Aí ele manda chamar os sacerdotes, né? Onde é que vai nascer o rei dos judeus? Aí eles dizem, em Belém. E é esse texto aqui que eles usam como base, entendem? É esse texto, por isso que nós circulamos. Porque é esse texto aqui que mostrava que o Salvador, ele nasceria em Belém, ok? E é esse texto aqui que eles citam para o rei Herodes. E infelizmente, né, nós vemos que a maldade de Herodes, depois que os reis magos, né, eles não voltaram para avisar Herodes onde é que nasceu, qual era a casa, né, que nasceu Jesus, porque o Senhor, né, Deus deu um sonho para eles e mostrou que o Herodes queria matar, né, Jesus, então eles foram embora por outra parte, mas aí Herodes, vendo que eles não voltaram, Herodes mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos de idade, tanto em Belém como as cidades ao redor. Olha a maldade daquele homem, né? Tudo isso por quê? Porque ele queria impedir que um outro rei maior do que ele, né, se levantasse, se erguesse. Queria impedir uma rebelião de Israel. Então é esse texto que se usa como base para mostrar que o Salvador nasceria em Belém, assim como Jesus nasceu. E também diz ali, ó, mais abaixo, ó, de você me virá aquele que há de reinar em Israel. E diz assim, ó, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui, ó, essa parte aqui mostra que embora Jesus nascesse, né, como homem, ainda assim, o espírito que estava dentro dele era eterno, no sentido de que ele era Deus, ok? Então esse texto mostra tanto a natureza humana de Jesus, que é, ele nasceria como homem em Belém, mas também mostra a sua natureza divina, que é desde a eternidade, ok? Vocês entenderam isso? Porque é isso que a Bíblia ensina, ok? Que Jesus era 100% homem, mas que Jesus também era 100% Deus. E é por isso que ele é o Salvador, por isso que a morte dele é diferente, ok? Porque ele era Deus encarnado que estava morrendo pela humanidade, assumindo todos os pecados. E ninguém mais poderia assumir pecados a não ser ele, porque ele foi o único que conseguiu passar ali, né, a sua vida inteira sem pecar, e só ele poderia assumir o nosso lugar. Vamos adiante. Depois nós anotamos do versículo 3 ao 4, Israel será entregue aos inimigos até o Messias vir a apacentá-los. E foi isso que aconteceu, porque Israel, infelizmente, né, foi desobediente com Deus. Aí a gente vê que a parte norte de Israel, que era chamada Israel, foi levado para a Síria. A Síria invadiu Israel. E a parte sul, que era Judá, foi invadida pela Babilônia.
E aí então eles foram levados em exílio, né? Levados como escravos para esses povos. Depois de 70 anos, Deus deixa eles voltar, ok? Mas ainda assim, a partir daquele momento ali, Israel sempre teve que pagar tributos, pagar impostos altos a outros povos, porque eles não eram mais livres, ok? Tinham outras nações mais poderosas que dominavam Israel. Então Israel não tinha mais aquela liberdade que tinha no tempo de Davi e Salomão, mas eles tinham que pagar impostos para que eles pudessem viver em paz. Então Deus entregou o seu povo, né, nas mãos, vamos dizer assim, de outros povos, pagando impostos até que o Messias viesse, até que Cristo viesse. Aí nós anotamos, né, que ele apacentaria, né? E olha só que interessante, ali no final do versículo 4, nós sublinhamos assim, ó, agora ele será engrandecido até os confins da terra. Nós sublinhamos isso, né? E vocês lembram uma das últimas palavras de Jesus aos discípulos antes de subir aos céus? Ele disse, vocês serão minhas testemunhas na Judéia, em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra, como está escrito aqui, entenderam? Agora ele será engrandecido até os confins da terra. Isso mostra, né, que Jesus seria pregado o evangelho de Cristo, seria anunciado Jesus como Salvador até os confins da terra, ou seja, para todas as nações. Como Jesus também disse, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então Cristo, o Messias, seria engrandecido e conhecido pelo mundo inteiro. E até hoje isso está sendo realizado através da missão da igreja. Agora, do versículo 5 ao 6, nós anotamos: a Assíria invadirá Israel. E isso aconteceu, né? Como falei, a parte norte de Israel foi a primeira a desobedecer, a primeira a se perder na idolatria, e Deus permitiu que a Síria invadisse, né, Israel e levasse alguns em cativeiro. Versículos 7 e 8, nós anotamos: os remanescentes de Israel serão espalhados entre as nações. Como, né, falei que o reino do norte, né, eles foram levados para a Síria e o reino do sul foram levados para a Babilônia, aqui a gente vê que os judeus, né, o povo de Deus, foi espalhado entre as nações. E essa também era uma oportunidade, né? Embora isso tenha sido um juízo, um castigo de Deus, por eles terem sido desobedientes, ingratos durante muito tempo, né? Porque eles acabaram se voltando a outros deuses. Deus tinha tirado eles da escravidão do Egito, deu uma terra para eles, Deus prosperou eles, mas eles começaram a buscar e adorar outros deuses. Então Deus operou aquele juízo, então, que eles foram levados a outras nações. Mas ao mesmo tempo que era, vamos dizer assim, uma espécie de castigo para os judeus, também era uma oportunidade das outras nações conhecerem o Deus de Israel, entendem? Porque nesses lugares, muitas vezes o povo de Israel, eles começaram a fazer sinagogas, que eram lugares onde eles se reuniam para estudar a lei de Deus. E é por isso que lá no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, quando a gente vê Paulo fazendo missões, ele vai nas sinagogas pregando primeiro, porque é onde estão os judeus, né, embora estejam espalhados em outras nações, eles se reuniam naqueles lugares para aprender a lei de Deus. Então, o povo de Israel ser espalhado era castigo para eles, mas também era uma oportunidade dos gentios, né, das outras nações, conhecerem a Deus. Versículo 9, nós anotamos ali, ó, Israel vencerá as nações. Porque embora Deus, por um período de tempo, deixasse Israel ser afligido, no fim das contas, né, o povo de Deus vai vencer as nações opressoras. Depois, a partir do versículo 10 até o 14, nós anotamos: Deus humilhará a força dos homens e acabará com a idolatria. Porque nós vimos ali, nós sublinhamos, né, naquele dia, que era tanto um juízo para aquela geração, como também está falando do juízo final lá em Apocalipse. Nós sublinhamos ali que Deus iria destruir as cidades, iria derrubar as fortalezas, que era onde os homens apoiavam a sua força, né? Eles achavam que estavam seguros porque a sua cidade era bem edificada. Então, Deus vai humilhar a força dos homens
ok? No juízo final. E ainda, Deus diz que ia tirar os adivinhos, né? Ia arrancar a feitiçaria e ia eliminar as imagens de escultura. Ou seja, Deus ia acabar com a idolatria. Então, no fim, né, Deus iria humilhar a força humana, né? Ou seja, o homem não pode ser o seu próprio Deus, e ao mesmo tempo Deus ia acabar com a idolatria. Porque no fim das contas, no juízo final, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ok? Então, no fim das contas, quer queira, quer não, todos estarão prostrados diante de Deus. É óbvio que enquanto alguns se dobrarão em vida, né, a tempo de serem salvos, né, infelizmente outros se dobrarão contra a sua vontade. É como aquela cena que aparece em alguns filmes, em que um exército, ok, vai lá e pega um prisioneiro, vamos dizer assim, pega alguém de outro povo, chega diante do rei, ó, nós trouxemos aqui esse homem. Aí fala pro homem, né, se dobra aí, e ele não se dobra. Aí chega lá um soldado, né, e dá ali com a espada ou com alguma coisa ali atrás da coxa, né, e aquele homem ali cai de joelhos. Então, alguns, né, naquele dia, no dia do juízo, eles se dobrarão contra a sua vontade, né, porque a vida inteira viveram uma vida de rebelião e não se arrependeram, não se converteram ao Senhor a tempo. Aí a Bíblia diz, última coisa que nós anotamos no versículo 15, Deus se vingará das nações rebeldes. E é isso que vai acontecer no dia do juízo. E é necessário a gente entender também uma coisa, irmãos, que esse juízo que Deus opera, né, enfim, esse castigo, né, contra aqueles que não se voltaram para o Senhor, isso não é por egoísmo de Deus, querendo um protagonismo ou querendo adoração, embora ele seja completamente digno de ser adorado, ok? Mas haverá esse juízo porque aquelas pessoas ali, elas foram muito más, além de ofender a Deus, né, uma vida inteira, essas pessoas também fizeram mal para aquelas pessoas que Deus salvou. Entende? A Bíblia diz hoje para nós, para a gente não se vingar. A gente tem que orar e interceder por aqueles que nos perseguem, né? Como a Bíblia diz, amem os vossos inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, ok? Então, a gente tem que desejar a salvação daquelas pessoas que nos fazem mal. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz, né, pra gente não se vingar, porque a vingança pertence ao Senhor, entende? Só que nesse dia, o dia do juízo, chegou o dia da vingança. Vocês entendem? E a Bíblia chega a dizer em Isaías, irmãos, que é como se tivesse entalado na garganta de Cristo, ok? E ele vai dar um brado de vingança. Ou seja, ele vai se vingar de todos aqueles que fizeram mal para sua noiva, que é o seu povo, ok? Imagina um homem casado. Imagina, não digo casado, mas imagina um noivo, ok? Que está preparando um lugar para sua noiva e de repente ele fica sabendo que homens maus bateram na sua noiva, enfim, humilharam a sua noiva ou quem sabe até abusaram da sua noiva, ok? E isso acontece, vamos dizer assim, em outras nações, os nossos irmãos são mortos, assassinados, são perseguidos, ok? Principalmente nas nações lá do Oriente, porque eles pregam o evangelho e os outros povos que não aceitam estão matando os nossos irmãos literalmente, ok? Eles não estão, né, se vingando, mas agora imagina o sentimento de Cristo vendo tudo isso, vendo o seu povo sendo martirizado, sendo humilhado, ok? Então vai chegar o dia em que Jesus, né, vai se vingar de todos aqueles que fizeram mal para a sua noiva, de todos aqueles que fizeram mal para o seu povo, ok? E se fosse qualquer um de nós que soubéssemos que alguém fez mal para as pessoas que a gente mais amava, certamente ficaria aquele sentimento ruim dentro de nós, entende? De querer a justiça. E vejam bem, chegou o dia da justiça e chegou aquele que pode operar a justiça, e esse é Cristo, o Messias. Então, ele vai se vingar das nações rebeldes. Ok, meus irmãos? Então, nós vimos aqui nesse capítulo, né, que anuncia, né, que um dia o Messias nascerá, o Salvador nascerá, ele vai reinar sobre o seu povo, né,
vai livrar o seu povo de toda a opressão dos povos inimigos e, por fim, ele vai operar a vingança contra todos aqueles que fizeram mal para o seu povo. Amém, meus irmãos?